Aí vou dar uma viajada agora, porque assim, daqui a pouco a gente vai falar de um cara que é um amigo nosso em comum chamado Márcio Libar, que já esteve aqui. Meu amigo já esteve aqui, já gravou. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. É. E aí, assim, eu fiz a oficina dele, e aí eu entendi essa coisa de ir em lugares, né? E Você fez qual oficina do Márcio? Eu fiz o... Descubra Seu Palhaço? O Circo do Palhaço, o Grande Circo do Messias Loial. Para descobrir o seu. O seu, é. Que coisa maluca esse negócio. Em 2014. Você vai contar para as pessoas o que é isso? Eu posso explicar depois. Ah, é bem interessante. É muito interessante. É muito importante Ele elas veio saberem. aqui, a gente ficou 1h30 falando sobre isso. Mas assim, o meu resumo disso... Dá o teu resumo, vai. Que eu quero... Eu nunca estive diante de alguém que participou de um paspalho. Dessa mesma... O Messias, né? Do Messias. Foi vítima do Messias. Fui vítima do Messias. Eu nunca conheci ninguém que tenha sido vítima do Messias, mas assim, eu sou uma vítima muito, muito agradecida. O Messias, já falei isso em algum lugar, não sei, mas o Messias salvou a minha vida. É mesmo? Vamos lá, diz aí, qual foi a sua experiência lá com o Messias? Eu fiquei curioso. Conta primeiro como é que ele salvou a tua vida. Então, para contar primeiro para a galera o que é essa história, eu vou tentar resumir, se eu estiver errado, você vai corrigindo, vai. Até porque a experiência pode ter sido diferente. Esse encontro, esse cientista do comportamento, vamos dizer assim, ele tem por formação o teatro e a palhaçaria, o clown. Ele é um estudioso profundo da palhaçaria e do clown, que são duas linhas diferentes, mas estamos falando da mesma coisa, que é a base do teatro, a base da interpretação. O clown começa sem palavras, mímica, sorrisos. Tal. Então, isso é lá atrás, isso é antes do texto. Antes do texto, tinha as trupes que viajavam com suas carruagens de cidade em cidade, apresentando um espetáculo que muitas das vezes era de bonecos, era de também, né, Capitão Tornado, né, viagem. O pessoal pode acessar a Viagem do Capitão Tornado, que é maravilhoso para entender o início do teatro no mundo. E esse cara é um especialista nas sensações, no que aparece no rosto. E ele também fez palhaçaria, que é nada mais, nada menos do que esse curso a gente aprende que todo mundo tem um palhaço. Quem é o palhaço? O palhaço é aquele cara que está preparado para o fracasso. Ele se apresenta a você diante do fracasso, sem medo do fracasso. Ele vai entregar uma flor para a amada, uma flor murcha. Ele vai tentar dar um abraço na amada, ele tropeça e cai. Ele tenta levantar, cai de novo. Ele aceita a vulnerabilidade dele e aprende com a vulnerabilidade dele. E as pessoas riem dele o tempo todo. Ele é triste, ele é alegre? Não sei, ele é um corajoso, ele é um herói, ele é um guerreiro. Então, assim, todo mundo tem um palhaço. Mas quando é que você usa o palhaço? Você tem o controle desse palhaço? Não. Eu não tinha o controle desse palhaço. O teu palhaço, ele tem nome, ele tem idade, ele tem cara, ele tem voz, ele tem expressão. Todo mundo tem um palhaço, tem expressão. Quando é que a gente usa o palhaço? Vocês vão lembrar, sem querer você vai usar o palhaço, sabe como? Por exemplo, vou dar um exemplo muito radical, muito ruim, inclusive. Alguém que perde um ente muito querido. E aí você vai no enterro dessa pessoa, desse ente querido, e tem lá a pessoa recebendo você. Já viu umas pessoas que falam, oi, tudo bem, tá tudo bem, vamos nessa, aconteceu, não sei o quê, tá. Não é ela. Tem um palhaço que ela colocou, porque ela não aguentaria aquela dor, de jeito nenhum. Então, o palhaço serve muito para isso, para o teu fracasso, para o teu momento ruim de fracasso, para você não aguentaria. Você não tem estrutura, mas o teu palhaço aguenta esse insucesso, essa tristeza, esse momento. E a coisa mais doida, quando é que você ri do palhaço? Quando ele se fode. E aí você descobre que o ser humano é assim. Você ri da pessoa que está passando na rua, que tropeça, que você fala... Porra, ela deu uma topada, ela quase se fudeu. Você ri daquilo. A gente se descobre muito nisso. Então, ele ensina pra gente a descobrir esse palhaço. E ensina a gente a rir de si. Rir de si. Mesmo que você não consiga, o teu palhaço vai... Não sei se o palhaço vai rir também. O palhaço talvez chore, a gente não vai saber disso. Cada um tem um palhaço que tem. Né? Talvez o teu palhaço chegue em casa e te chama, chore. Mas ele ali cumpriu o papel dele. Ele é o cara. Ou ela é o cara. Ou ela é a moça. Ou ela é a mulher. Sei lá o que é, mas palhaço é palhaço. E ali, por que eu estou te falando que ele me salvou? Porque eu nunca tinha ativado o meu palhaço para apertar meu botão vermelho. E eu fiquei com o botão vermelho acionado
muitos anos. Só fui acionar esse botão vermelho depois de 30 anos, quando eu fiz esse trabalho, que era um trabalho para o Orfeu. Eu estava me trabalhando para fazer o Orfeu. E uma das coisas que eu fiz foi esse trabalho de descobrir esse palhaço. O trabalho foi com uma fonoaudióloga maravilhosa, que me socou tanto, ela me bateu tanto para tirar o que eu tinha de mim, para esvaziar e o Orfeu entrar, que eu até hoje agradeço o trabalho violento de terapia que ela fez comigo. E, na realidade, eu estava ali só buscando personagem, mas ela entrou tanto. Glorinha Boyd Miller. Ela deve ter seus 90 anos agora, deve estar linda, ensinando a muita gente, porque ela é muito professora. Ela foi... Ela trabalhou com o Pelé. Assim como... Eu trouxe o Hélio Viana aqui, que foi empresário do Pelé, foi sócio do Pelé, e quando o Pelé parou de jogar, que ele migrou para empresarial, o Pelé precisou ter um banho de loja, de fala, de tudo, de grife. Sim. Inclusive, ele fez um trabalho com ela, para poder se comunicar melhor. Coaching, seria um coaching? Ela iniciou tudo isso, né? Que bom, vamos preparar você para o que você vai fazer agora, né? Porque você antes jogava bola, precisava da perna, da rapidez de raciocínio e de gols. Agora você precisa de outra coisa. Ela foi muito legal comigo. Ela foi muito íntima, ela não pediu licença, entrou. Então, esses dois entraram num processo, muito forte, que eu nunca repeti isso na minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a única vez que eu me dediquei à psicoterapia na minha vida foi por causa de personagem. E pro Orfeu foi tudo junto. Fazer o Orfeu foi uma libertação para mim, porque eu conheci a Glorinha e o Márcio, que, no caso, os dois me pressionaram tanto, me fizeram tanto tirar uma trava que tinha ali, que o Márcio foi o que espremeu finalmente um negócio que tinha. Que ele chegou atrás de mim num daqueles exercícios que a gente estava fazendo para poder receber esse palhaço, entender esse palhaço. Eu já estava assim, num exercício de concentração, de corpo. Ele fez Messier, que é o personagem muito sério, muito impressionante. Você está ali fazendo negócio com ele, você sabe que é o Márcio e você acredita absolutamente na seriedade, na maldade e também na inteligência do Messier, ao ponto de você entregar tudo para ele ali. Você entregou tudo para ele. Entreguei. Impressionante, né? Você fez o jogo dos representantes? Não me lembro essas coisas, porque eu acho que eu estava preparado naquele dia, naquele momento. Agora eu acho que eu não estou preparado. Eu tenho que preparar de novo para uma nova fase. Passou 25 anos disso. É porque o jogo do representante é onde ele desmonta as pessoas. As pessoas têm suas cascas, né, suas máscaras, seus personagens. Iconoclastia pura. E ele fala assim, as pessoas vão caminhando, e ele fala, agora para quem... Aí dá um exemplo assim, quem já xingou alguém na vida, quem já chorou, quem já pensou em dar uma porrada em alguém, quem já pensou em se matar, uma série de coisas. E as pessoas vão parando. E quando elas parando, elas começam a se aceitar. Então, assim, é uma experiência imersiva de aceitação. Você não tem como mentir pra você. Pra você aceitar o merda que tu é. Porque, assim, se tiver uma enchente na tua casa, acabou. Você só vai embora com você. Você é a roupa que tiver em você. Roupa pro teu corpo. Você não vai embora com mais nada. Então, esse é você. Ah, teu diploma, tuas roupas, tua mala de grife, tua bolsa, teu celular. Esquece. Isso vai ficar. Só vai você. Então, você tem que lidar com você o tempo todo. É isso que ele ensina. Com as tuas vulnerabilidades, com os teus medos, com as tuas máscaras. O tempo todo você fica numa marra danada. A gente pode dar muito spoiler, eu acho, do que acontece, mas já que você tocou nesse assunto, que eu acho que dá para falar sobre isso, quando ele pergunta várias coisas triviais e normais, que quase todo mundo faz, de repente ele começa a entrar numa seara mais tenebrosa. E aí ele vai entrando em searas mais tenebrosas, até que chega uma hora que ele pergunta com maior naturalidade, quem já pensou em se matar? As pessoas param. E as outras continuam andando. Quem já tentou se matar? Aí as pessoas andam, quem já tentou se matar? E quem já fez não sei o quê? Quem já dormiu com pessoa do mesmo sexo? Verdade que você jamais poderia dizer, e que ali, com outras pessoas, que tu nunca viu. Nem aí. E você, nessa você vai realmente se entendendo, se aceitando e parando de se esconder. Esse é um dos processos para chegar lá naquele ponto final. Aí eu já estou lá na frente, onde já passamos por tudo isso, já está entrando já está entendendo uma outra dimensão da tua própria existência. E aí, de repente, ele chegou para mim, nesse momento de intimidade, já no segundo dia, são 2 dias, 3 dias.
No segundo dia, ele chega para mim, quando eu estou no meio do exercício super concentrado, ele chega atrás de mim, bota a mão no meu ombro e faz uma coisa que o Cacá Diegues também faz quando está te dirigindo, que eu acho que é maravilhoso, que todo diretor devia pensar nisso. A hora de dirigir esse ator, quando você quiser alguma coisa dele, vai no ouvido dele, no set, onde ele está, deixa ele parado, vai no ouvido dele, fala baixo com ele, fala perto dele, baixinho dele, no ouvido dele, pega no ombro dele, dá um abraço nele e fala justinho, você vai conseguir tudo. Tudo. Porque você não cortou a concentração desse ator, você não está julgando esse ator. É como se você estivesse parando o tempo dele e só para tudo e só colocando umas coisinhas a mais. Ele está aceitando tudo, ele está aberto, ele está vibrando, está pulsando. Se você para e fala, não é nada disso, que errou. Beleza, também é um método, tem que ser assim. A gente tem que ficar com mamãezinha toda hora, mas esse método é muito carinhoso. Enfim, o Márcio chega para mim nesse exato momento e fala 2 frases para mim, no meu ouvido, encostando assim perto. E fazendo um exercício, chega por trás e fala assim, do nada. A culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. Você não tem culpa disso. Cara, quando ele falou isso, eu lembro que eu fiquei assim, eu comecei meus músculos todos do corpo tremendo ao mesmo tempo, como se eu estivesse fazendo uma acupuntura. Eu tenho uma reação muito forte à acupuntura. A musculatura começa a suar, o corpo, o músculo começa a perder o controle, eu comecei a ficar assim, só que eu fiquei 2 horas assim, em posição fetal. Só líquidos escorriam de mim, chorando o tempo todo, sem choro necessário, mas o tempo todo escorrendo, posição quase fetal, e suando o corpo inteiro, meu corpo e meus músculos, fazendo assim, com 2 palavras de comando que ele deu. 2 frases de comando. A culpa nunca foi sua. Você não tem culpa disso. Tirou 30 anos de uma história que eu nunca tinha acessado, nunca tinha apertado o botão vermelho. E eu só esperava que alguém falasse para mim, cara, você colaborou com tudo isso. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu até agora. Cara, você foi um plano das pessoas. Eu entendi ali, eu sou um plano das pessoas, eu colaborei com esse plano. E eu agradeço muito, sendo o plano das pessoas, hoje eu agradeço pra caramba. As pessoas foram muito leais, foram muito justas, elas foram muito superiores, elas se superaram muito para ter esse compromisso comigo. Não precisavam ter esse compromisso comigo de fazer alguma coisa por mim, de fazer alguma coisa comigo. Aí, nesse tempo, eu entendi realmente, inclusive uma das coisas que eu faço hoje é falar sobre isso, né? Sobre coletividade e superação e coletividade. É uma coisa que eu faço palestra sobre isso. No final das contas, meus trabalhos todos foram... Eu fiz como universidade educação física, fisioterapia e sou um músico. Trabalhei sempre com banda, sempre com gente. Tudo que aconteceu na minha vida, alguém me ajudou, alguém me empurrou, alguém me apoiou, alguém falou para mim, não vai. Alguém falou, vai, mas eu tô aqui. Nunca fui sozinho, nunca fiz nada sozinho. Chegou uma hora que eu tive que escolher mas todas as escolhas que eu fiz, nunca eu estava sozinho. Fiz uma escolha, agora a Geisa está comigo. Não sei o quê. É sempre alguém que... Metade do que eu consigo é o esforço, meu esforço e minha sorte, minha luz. Outra metade é alguém comigo me ajudando, me empurrando. Então, o Márcio sedimentou isso e me livrou. Isso foi com 30 anos. Agora eu tenho 58. Vou fazer agora. Tem 28 anos que ele me tirou um colete à prova de balas, pesadão, que já estava pesando. Foi em que ano isso? 90 e... Isso foi 2000. O filme saiu em 2001. 99, 2000. Ele cria... Era a Nobre Arte do Palhaço, eu acho, no início. Era a Nobre Arte do Palhaço. Ele começou fazendo só para artista. Ele começou o quê? Fazendo só para artista. Depois que ele abriu. Não, o negócio dele agora está um negócio assim, vertical. E aí, todas as vezes eu penso nisso, eu falo, vejo, né, o Márcio foi para outro lugar. Aquilo que era pequeno, sazonal, cuidadoso para... Está em empresas hoje. Gigante. Explodiu. É uma ideologia e ele faz isso em muitos lugares. Então, o pessoal quiser saber, eu acho importantíssimo, Márcio Libar, né? Se coloca aí na... Não, é assim, eu fiz, amigos meus fizeram, eu fiz, e aquela reação em cadeia. Minha irmã fez, meu ex-sócio fez, minha sobrinha fez, aí meu amigo levou os amigos, assim, aqueles cursos que você vai
e, pô, indica alguém, a turma seguinte já garantida Então, com o todo cara mundo- que tu indicou. Ah, não, e tem a Libarzinha, né? Libarzinha é A Gil, feríssima. a filha dele. A Gil, Feríssima, uma menina Juliana, linda, maravilhosa. incrível, que tem o mesmo espírito dele, a continuação. É, a Não continuação dele. Porque, não é a continuação dele, porque ela é ela. Gil é Gil. E ela é filha de um cara incrível que trouxe uma metodologia incrível. Eu não sei nem se ela faz palhaçaria também, eu não sei o que, mas ela potencializou muito ele. Ela ajudou muito no business dele. Eu evoluo e cresço com meus pais. Aquela música do D2, né? D2, Acho que fui bem patético fazendo, porque não é isso. O flow não é esse, mas é isso. A gente está falando só, quero lembrar do verbo, que é o pai evoluiu muito com a filha ali, nesse caso também. Aquilo me ajudou muito também. Assim, ter estado com ele, ter convivido com ele, ter feito parte da oficina dele. Que se procurou por quê? Porque, vamos lá, eu já tinha... Um grande amigo meu já tinha feito, Marco Palito, um grande amigo meu. Ele tinha feito e ele me falou sobre a oficina do Libar. E, curiosamente, eu tinha conhecido o Libar alguns meses antes. Estava com esse meu amigo no shopping. Ele estava lá, eu falei, pô... E ele me chamou a atenção, aquela figura, pô, inteligente, elétrica, e, porra, ele não parava de falar, e bem articulado. Eu falei, pô, uma figura interessante, pô, maluco inteligente pra cacete, articulado. Achei um personagem maneiro. Eu falei, pô, esse cara é inteligente, esse cara é interessante. Aí, um tempo depois, ele falou assim, pô, eu fiz a oficina com aquele cara, e na oficina tem isso. Ele mediou ali o spoiler, né? Eu falei, pô, cara, legal. E nessa época também, eu já estudava muito questão de budismo, a coisa de acessar inconsciente, de ativação de lei da atração. Eu já estava numa vibe dessa, assim, me espiritualizando nesse lugar. Eu tenho aqui, tenho... Embora eu passei por todas as religiões, eu tenho Deus, mas não tenho religião nenhuma, mas eu passei por tudo. Você tá com o negócio de Ho'oponopono, é isso? Não, é um texto budista, um Japamala. Japamala, que é o que é usado no Ho'oponopono, que é igual. Tem aqui também, ó, Jesus. Estou quase com o Japamala aqui, também estou com um tercinho maneiro, que é sempre bom, ao mesmo tempo que eu estou com Ogum em Yansan. Assim, é uma loucura, né? Não sei eu se sou você filho de Yansan. Não sei se você tem essa loucura toda. Eu sou filho tenho de Jesus Yansan. Cristo junto, vindo, fui coroinha e tudo, fiz primeira comunhão, fiz encontro de jovens e tal, mas a minha família inteira, eu nasci dentro de um terreiro, fui criado dentro de um terreiro de candomblé. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.